Veja só, é interessante, né? Ele faz esta análise daquilo que as pessoas comparavam, como dizendo, é tudo a mesma coisa, os ensinamentos são um só, estão todos dizendo a mesma coisa, eles não estão não. Eles não falam da lei da causalidade, que é a base do budismo. Eles não falam de 3 períodos de tempo. Então a gente tem que entender um pouquinho mais o que é o ensinamento de Buda, para a gente não confundir com outros de outras tradições e dizer que todos dizem a mesma coisa, porque não dizem. Não são iguais. Há diferenças. E temos que respeitar essas diferenças. O venerável Paramarta disse, aspas, a China é bem afortunada em 2 aspectos. Não tem Raksanas, que são demônios que comem seres humanos, e não tem não budistas. Essas palavras são as palavras dos brahmanes indianos não budistas. Embora possa ser verdade que não há chineses não budistas que possuam poderes sobrenaturais, isso não significa que não há não budistas, pontos de vista não budistas nesse país. Embora Raksanas possam não ser encontrados, não significa que não há não budistas como eles. Desde que a China é um país pequeno, periférico, contrário à grande central da Índia, não é surpreendente que poucos dos seus habitantes pratiquem o caminho e que nenhum deles tenha realizado o mesmo despertar daqueles da Índia. O antigo mestre disse: atualmente há muitos monásticos que estão voltando à vida laica, porque eles temem serem forçados a fazer serviços obrigatórios para o rei. Entretanto, eles se tornam seguidores de religiões não budistas, roubando a doutrina de Buda, secretamente a usam para desenvolver ensinamentos de outros mestres. O resultado é uma mistura desses vários ensinamentos que confunde os principiantes, impedindo-os de saber a diferença entre o verdadeiro e o falso. Isso também é o mesmo com os Vedas, que ensinam a unidade do eu e de Brahma. Fecha aspas. Dogen Sama comenta: devemos perceber que, sem dúvida alguma, são principiantes que ficam confusos com os ensinamentos, sem saber o que é verdadeiro e falso. Monges que comentamos anteriormente, são amplos exemplos de tais principiantes. Simplesmente chamá-los de extremamente tolos é insuficiente, porque fica muito claro que eles não têm respeito pelos ancestrais do passado. Atualmente, monges na China, há poucos que conheçam os ensinamentos e saibam que os ensinamentos de Confúcio e Lao Tse são inferiores aos de Buda. Embora na China, aqueles que se chamam descendentes de Budas e ancestrais sejam tão numerosos como plantas de arroz, bambus e ervas, nenhum deles, nem mesmo metade de um deles, compreendeu os ensinamentos de Buda, que são superiores aos outros. Foi apenas Joshu, meu antigo mestre, Juxing, né? Tendon Nyojo, foi apenas Tendon Nyojo, meu antigo mestre, que compreendeu este fato
e proclamou incessantemente, dia e noite. Mesmo entre os monges, e considerando-se qualificados para explicar o significado dos sutras e sastras, nenhum deles realmente os compreendeu. Os tais chamados professores dos sutras, nos últimos 100 anos em particular, tentaram fazer da sua própria ignorância o estudo de métodos de treinamento Zen, esperando para roubar a sua compreensão. Que grande erro! Nos ensinamentos de Confúcio, nós encontramos referências sobre, aspas, um homem de conhecimento inato. Nos ensinamentos de Buda, entretanto, não existe tal referência, embora exista um ensinamento em relação às relíquias de Buda. Sobre este assunto, Confúcio e Lao Tse não têm nada a dizer. Se nós fizermos uma comparação profunda desses 3 ensinamentos desta forma, será impossível para nós misturá-los, mesmo que quiséssemos fazê-lo. Os analetos de Confúcio dizem, aspas, aqueles que têm conhecimento inato têm o mais alto nível. Aqueles que aprendem através do estudo são os seguintes. E aqueles que aprendem depois de muita dificuldade os seguem. O nível inferior é daqueles que são incapazes de aprender, mesmo depois de muita dificuldade. Fecha aspas. Em budismo é impossível para alguém nascer com conhecimento inato, porque isso seria negar a lei da causalidade. Essa frase é muito importante, porque eu já encontrei até mesmo discípulas minhas e discípulos meus dizendo que a natureza Buda é inata. Não é inata. A razão pela qual os monges no 4º estágio de meditação caíram no inferno é porque eles cometeram o crime de ofender Buda enquanto eles se aproximavam da morte. Aqueles que ofendem Buda, pensando que seus ensinamentos são os mesmos que Confúcio e Lao Tse, não precisam esperar até sua próxima vida para receber a retribuição kármica do seu crime. Se nós, praticantes, falharmos em descartar o falso rapidamente, nós também terminaremos no inferno. Devemos claramente perceber que Confúcio e Lao Tse, ambos eram incapazes de compreender os 3 estágios de tempo e a lei da causalidade, mas ainda eles eram incapazes de saber da existência dos 4 continentes, quanto mais de todos eles. Então não é surpreendente que eles conhecessem nada sobre os 6 céus inferiores, os 3 mundos, os 9 níveis e os 1000 mundos, 1 milhão de mundos ou 1 bilhão de mundos. Diferente do Tathagata, que reina sobre todos esses vários mundos, Confúcio e Lao Tse, devido ao seu nascimento, foram incapazes de ascender ao trono até de seu próprio país. O Tathagata foi respeitosamente venerado e guardado dia e noite pelos reis Brahma, Sakrenda e Cakravarti. Eles constantemente suplicavam que Buda explicasse o Dharma. Confúcio e Lao Tse, entretanto, não tinham essa virtude. Pessoas comuns, como deles eram, continuaram a transmigrar infinitamente. E mesmo agora, permanecem ignorantes do caminho do despertar.
Como poderiam pessoas como eles realizar que todas as coisas são a manifestação da verdade? Se eles falharam em percebê-lo, como pode dizer que eles são iguais a Buda? Confúcio e Lao Tse foram incapazes de iluminar outras pessoas, assim como foram incapazes de iluminar ou despertar a si mesmos. Sendo inferiores ao Bhagavata, nesse respeito também, como que seus ensinamentos podem ser considerados os mesmos? Embora o Bhagavata, um epíteto de Buda, fosse capaz de ver a menor partícula de matéria e medir o menor momento do tempo, Confúcio e Lao Tse, ignorantes tanto do finito e do infinito, foram incapazes de fazê-lo. Eles eram pessoas comuns, inferiores até mesmo ao primeiro estágio de Arhat, o Arakan, muito menos ao segundo, ao terceiro ou quarto estágio. Como poderiam seus ensinamentos ser considerados os mesmos de Buda? Apesar disso, ainda há praticantes budistas que, devido à sua ignorância, continuam a identificar essas pessoas com os vários Budas. Esta é a grande delusão de todas. Não apenas Confúcio e Lao Tse não compreendiam os 3 estágios de tempo, nem os inumeráveis kalpas. Eram completamente ignorantes dos 3.000 mundos e dos 3 pontos de vista encompassados num único momento de pensamento. Por essa razão não podem ser considerados iguais às deidades do Sol e da Lua, muito menos aos reis dos 4 cantos e os vários outros seres celestiais. Aqueles que comparam o Bhagavata com eles fazem um desserviço tanto a leigos como a monásticos. Vocês veem a veemência de Dogen Zenji Sama pelas coisas que estavam acontecendo no tempo em que ele vivia, Ele está questionando as pessoas da sua era, do século XIII. Há um outro texto que diz, aspas, Quan Lin em si era um oficial do governo da dinastia Shou e ele é muito versado em astrologia. Certa ocasião, ele viu uma coisa extraordinária nos céus do leste. E ele decidiu ir para encontrar alguém que estaria surgindo naquela direção, e que era Lao Tse. Depois de cumprimentá-lo, pediu que ele escrevesse um livro contendo 500 palavras, 5.000 palavras. Ele mesmo escreveu uma 9ª sessão do trabalho. E quando Lao Tse decidiu a ir ao distrito onde ele ficava, ele o acompanhou. E Lao Tse disse, se você realmente quer ir comigo, do fundo do seu coração, traga-me a cabeça de 7 pessoas, incluída do seu pai, mãe e outros. E ele imediatamente foi, como instruído, e trouxe as 7 cabeças que se tornaram cabeças de animais selvagens. No outro texto antigo está escrito, nos livros seculares, diz que a prática da filialidade, da piedade filial de Confúcio, adorando estátuas de madeira de seus ancestrais. E o outro pediu que matasse seus pais. O Tathagata, por sua vez, baseou seus ensinamentos em grande compaixão. Aonde estaria a base dos ensinamentos de Lao Tse por esse ensinamento tão errôneo?
de matar os pais, né? No passado havia pessoas que foram enganadas e achavam que Lao Tse era o mesmo que o Bhagavata. Até hoje em dia há monges tolos que pensam que Confúcio e Lao Tse são iguais a Buda. Devem ser apiedados. Nenhum deles se compara ao rei Chakravarti, que praticou as 10 boas ações a fim de guiar pessoas comuns. Eles não são mesmo iguais aos 3 imperadores fundadores e os seus 5 sucessores. Esses personagens são muito inferiores ao rei Chakravarti, que, como foi mencionado anteriormente, governa os 4 continentes e 1 bilhão de mundos, que possui os 7 tesouros e os reis das rodas giratórias e suas 1000 crianças. Todos os Budas ancestrais, nos 3 estágios de tempo, respeitaram e veneraram seus pais, seus mestres, os 3 tesouros, como base dos seus ensinamentos. Mais ainda ensinaram a fazer ofertas venerativas para pessoas adoentadas e outros. Nenhum deles nunca falou sobre matar os seus próprios pais como base do seu ensinamento. Como poderiam esses ensinamentos ser identificados com aqueles de Buda? Aqueles que matam seus pais se tornam sujeitos à retribuição kármica na vida seguinte e inevitavelmente caem no inferno. E muito menos como Lao Tse pode falar sobre não estar interessado. Aqueles que matam seus pais não podem escapar à retribuição kármica na sua vida subsequente. Há um outro texto que diz, aspas, o segundo ancestral costumava se lamentar. Os ensinamentos de Confúcio e Lao Tse estão concernidos com moralidade pública e decoro. Nenhum ensinamento taoísta nunca exprimiu a suprema verdade. Ouvi recentemente o mestre Zen Bodhidharma está residindo no templo Shaolin. Agora que um Buda veio tão perto, eu devo treinar com ele. Esse é o segundo ancestral, o Huiko, né? Nós, praticantes de hoje em dia, devemos claramente realizar o Dharma que foi corretamente transmitido à China pela virtude do segundo ancestral que praticou com Bodhidharma. Embora Bodhidharma tenha havido todo o caminho da Índia, se o segundo não se tornasse seu discípulo, ele não haveria transmitido o Dharma. Se o segundo, ele mesmo, não tivesse transmitido o Dharma, ele não existiria na China. Por essa razão, o segundo tem uma posição muito especial, incomparável com seus sucessores. E este sutra continua. Huiko, que viveu por muitos anos no distrito do Luoyang, era um homem generoso e estudado. Ele havia lido muito e ele falava a verdade última. Existe uma grande diferença entre ler muito do segundo ancestral e das pessoas de hoje em dia. Depois que ele realizou o despertar e recebeu a Kassaya, o Aukesa, ele não revisou a sua opinião em relação a Confúcio e Lao Tse. Ele tinha perfeita realização que seus ensinamentos eram muito diferentes daqueles de Buda. E que justificativa teremos nós, atualmente, em virar nossas costas a seus ensinamentos e dizer que são todos o mesmo? Deveríamos claramente perceber o que é falso. Aqueles que se consideram descendentes do segundo ancestral não devem acreditar em outros ensinamentos, nem dizer que a humanidade em todos os ensinamentos. Há um sutra que diz o seguinte, aspas, durante a vida do Tathagata, havia um não-budista de nome Lunli. Foi dado a ele esse nome porque ele acreditava
que ninguém poderia ser igual a ele no seu grande conhecimento e na sua habilidade de debater. Respondendo a um pedido de 500 nobres, ele escolheu 500 difíceis perguntas para colocar a Buda. E quando estava na presença do Bhagavata, ele perguntou: o verdadeiro caminho é um ou muitos? E Buda respondeu: é apenas um. E ele continuou: cada um dos vários professores clamam que eles têm o verdadeiro caminho, porque nenhum deles acredita nos ensinamentos, nos seus próprios ensinamentos. Eles acham que esse é o verdadeiro caminho. E porque eles não acreditam, eles continuam a falar mal uns dos outros e debater o que é certo e errado. E por isso dizem que o caminho é múltiplo. Exatamente nesse momento, um dos discípulos de Buda que havia realizado o estado de Arakan levantou-se, ficou ao lado de Buda. E Buda perguntou a Lung Li: qual desses vários ensinamentos você acha que é o melhor? E Lung Li respondeu: aquele ensinado por Migastra. E Buda disse: se os seus ensinamentos são melhor, por que você o abandonou e veio treinar com o meu discípulo? E olhando a Migastra, que é um dos discípulos de Buda, Lung Li ficou muito envergonhado e fez uma prostração de venerativa em frente a Buda, pedindo permissão para entrar na vida monástica. E nesse momento Buda recitou o seguinte poema: cada um apegado ao seu próprio ponto de vista, cada um negando o ponto de vista dos outros. Falam do verdadeiro caminho, mas não o conhecem. Eles debatem a verdade última, os vitoriosos orgulhosos e os que perderam amargurados. Uma pessoa de sabedoria, entretanto, está além desses sentimentos. Lung Li, você deve perceber que o caminho dos meus discípulos está além de ser e não ser. O que você está procurando? Se você refutar meus ensinamentos, não chegará a lugar nenhum. É difícil clarificar toda a verdade. Para fazê-lo, é preciso destruir a si mesmo. Essas são as palavras douradas de Buda. Pessoas tolas na China não deveriam virar suas costas aos ensinamentos, nem considerar que os outros ensinamentos são similares a este. Aqueles que assim o fazem estão destruindo o Buda e o Dharma. Esse Brahmani, Vigarriska, Lung Li, Srenika, todos eram pessoas de grande aprendizado. Ninguém na China, nem Confúcio, nem Lao Tse, se igualavam a eles. Entretanto, apesar disso, eles abandonaram a sua compreensão e entraram no caminho. Aqueles que condizem que os ensinamentos das pessoas comuns são a mesma de Confúcio e Lao Tse são semelhantes àqueles que cometem crimes sérios. Aqueles que apenas os ouvem são também culpados. Tanto Arakans e Pratyekabuddhas eventualmente se tornarão bodhisattvas, porque ninguém permanece no estádio de Arakan. Como podem não budistas ser identificados com os vários Budas? Quem assim o faz comete um erro muito grave. Os vários Budas e Bodhisattvas, os reis Brahma, Sakrenda, os 28 ancestrais na Índia, os 6 na China, sem mencionar os monges virtuosos, todos elogiaram Tathagata, porque perceberam que ele está muito além de todas as coisas.
Nós, monásticos, praticantes nessa época do budismo degenerado, não devemos acreditar nos monges tolos da China que ensinam a unidade dos 3 ensinamentos, porque fazê-lo é mostrar ignorância. Isso foi compilado por Mestre Ejô no verão do 7º ano de Kenchou, que é 1255, que são 2 anos após o Parinirvana de Mestre Dogen Zenji Samar. Veja só, é interessante, né? Ele faz esta análise daquilo que as pessoas comparavam, como dizendo, é tudo a mesma coisa, os ensinamentos são um só, estão todos dizendo a mesma coisa. Eles não estão, não. Eles não falam da lei da causalidade, que é a base do budismo. Eles não falam de 3 períodos de tempo. Então a gente tem que entender um pouquinho mais o que é o ensinamento de Buda, para a gente não confundir com outros de outras tradições e dizer que todos dizem a mesma coisa, porque não dizem. Não são iguais. Há diferenças. E temos que respeitar essas diferenças. Não durma com fome, filhinho. Na Praça da Sé agora tem grupos de umbandistas, de espíritas, oferecendo alimentos. É o alimento maior, o alimento verdadeiro que nos preenche é a verdade. E a verdade é o caminho. E é o caminho do despertar. Que os méritos de nossa prece se estendam a todos os seres e que possamos todos despertar. Tenham uma boa noite.